Que pensam vocês sobre Jesus? E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes, por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Atos 3, versos 12 a 18. Temos visto que, em seu sermão aos judeus no átrio do templo, Pedro não começou falando a respeito do Senhor Jesus Cristo, mas os levou de volta à fundação do mundo e para além dela, ao Deus eterno, que fez uma aliança com seu povo para remi-lo por meio do seu amado Filho. Noutras palavras, Pedro pregou a grande mensagem da Bíblia em geral. Em todo o seu sermão, o ponto básico exposto por Pedro foi que, primária e fundamentalmente, devemos preocupar-nos com a nossa relação com Deus. Essa é a coisa que realmente importa, e a maneira pela qual ela se cristaliza para nós, uma vez por todas, é em nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. Pedro não permitiu uma curiosidade ociosa, uma abordagem intelectual do problema do cristianismo. Ele levou imediatamente os seus ouvintes a considerarem a si mesmos e sua própria condição. Pois bem, a expressão técnica para tudo isso é que o problema é existencial. Significa que você não se assenta numa poltrona e considera teoricamente o problema de Deus e de Jesus de Nazaré. Você não é um espectador, não é um teórico, não. Você o considera como se estivesse sob julgamento, com um sentimento de julgamento pessoal, apercebido de que isso afeta vitalmente a sua alma e o seu destino. Sempre a tarefa da igreja é, como fez Pedro aqui, manter-nos face a face com esta pessoa histórica. O que você pensa dos milagres é completamente irrelevante. Isso não é problema seu, embora, como já vimos, seja sobre isso que as pessoas querem ficar discutindo. Poderia o povo do século XX acreditar em milagres? Poderia igualmente acreditar no sobrenatural? Dizem-nos que é impossível, e por isso precisamos cortar trechos da Bíblia. Mas a questão real é que este Jesus, esta pessoa que aparece diante de nós nas páginas do Novo Testamento, é uma pessoa que pertence à história. Não estamos interessados primariamente no ensino cristão, mas nele, o Mestre. Assim vocês veem quando as pessoas se desviaram com o seu tremendo interesse por seu ensino. Em todas as assembleias anuais das grandes denominações, resoluções são tomadas e enviadas aos governos da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e de outros países. Isso é considerado como cristianismo, o que pensamos sobre vários problemas internacionais. São estas coisas que ocupam a mente das pessoas. Elas acham que a sua ideia sobre estes assuntos determina se você é cristão ou não. Mas não é isso. Aqui está a questão. O que é que você pensa desta pessoa histórica? Qual é a nossa relação com Cristo? Foi sobre isso que Pedro pregou e não deixou que os seus ouvintes tivessem interesse por nenhuma outra coisa. Não olhe para nós, disse ele, olhe para ele. Pedro aqui age de modo bastante dramático. Examinando meramente do ponto de vista da linguagem, esta passagem é extraordinária. Vocês se interessam por paradoxos? Bem, aqui vocês os têm. O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus,
a quem vós entregastes, e perante a face de Pilato negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Atos 3, versos 13 a 15. Pedro se expressou aqui dessa forma dramática porque lhes estava pregando, estava procurando fazê-los entender a mensagem e insistindo na relevância desta pessoa, Jesus de Nazaré. Pedro disse, aspas, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, versículo 17. Ele foi amável com eles, lamentou-se por eles. Disse com efeito, aspas, quando vocês gritaram, aspas, fora com ele, crucifica-o, fecha aspas. Sei que o fizeram por ignorância, como igualmente as suas autoridades o fizeram por ignorância, fecha aspas. Estas pessoas achavam que tinham acabado com Jesus de Nazaré uma vez por todas, mas não. Pedro disse o seguinte, vocês estão interessados neste milagre, estão interessados em nós. Vocês pensam que temos poder ou santidade especial. Contudo, estão completamente errados. Vocês sabem o que é isto? Sabem o que somos? É ele, aquele que vocês pensam que tinham liquidado. Esta foi a essência da mensagem de Pedro e a mensagem da igreja cristã para o mundo inteiro atualmente. Aquele de quem os judeus que estavam em Jerusalém achavam que se haviam livrado estava confrontando-os justamente no milagre no qual eles estavam interessados. Eles não podiam vê-lo, porém ele estava lá. Jesus, que eles tinham rejeitado, era a explicação do fenômeno que eles tinham observado. E então Pedro passou a pregar-lhes o Senhor Jesus Cristo. E reitero, esta é a mensagem cristã para todos os séculos. O mundo o rejeita. Em sua inteligência, ele o nega e pensa que se livrou dele. As pessoas o explicam enquadrando-o em suas diversas categorias. Eles, aspas, o têm gravado, fecha aspas, como pensam, e o colocam no lugar ao qual elas acham que ele pertence, mas não podem. Ele sempre volta, ele continua a confrontar-nos. Não podemos ficar longe dele, ele domina o universo e toda a história hoje, como sempre fez. Pois bem, estas pessoas de Jerusalém, como todas as gerações sucessivas, foram deixadas embasbacadas por Jesus de Nazaré. Jesus a pessoa mais especialmente Jesus em sua morte na cruz. Ouçam Pedro dizer isso tudo diante deles. Jesus, Pedro lhe chama assim porque seus ouvintes o tinham conhecido como Jesus de Nazaré. Vocês são confrontados por um homem que pertence à história, que dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Vocês são confrontados por esta pessoa como retratada nas páginas dos 4 evangelhos. E ao examiná-los, vocês veem que ele é verdadeiramente um homem que nasceu numa manjedoura, foi criado em Nazaré e trabalhou como carpinteiro. Depois, quando tinha 30 anos de idade, de repente vocês o veem iniciar um extraordinário ministério público que durou cerca de 3 anos. Sigam-no em seu ensino e se sentirão como os oficiais que foram enviados para prendê-lo e que voltaram dizendo, aspas, nunca homem algum falou assim como este homem. Fecha aspas, João 7,46. Havia algo estranho e extraordinário em torno do seu ensino. E depois vocês leem as narrativas dos seus milagres. Estes sempre prendiam a atenção. Como alguém pode negar os milagres e crer em alguma coisa concernente a Jesus Cristo? Eu não sei. Eles são parte integrante da história toda. Se você os retira, como sabe o que vai sobrar? Em que poderá crer? No momento em que você começa a catar e a selecionar, não contará com nenhuma autoridade, exceto o seu próprio sentir subjetivo. E isso não somente é ser desleal às Escrituras, mas também é ser astuto, porque você está se colocando como alguém que pode decidir as coisas. Mas, como pode? Não, não. Você deve tomar a descrição como ela é feita. Por que será que ele causa este impacto? Por que o carpinteiro de Nazaré criou este alvoroço? Porque, como eu disse, ele dominou a história. No entanto, de todas as coisas sobre ele, a mais espantosa é a reivindicação que ele fazia constantemente.
Ele se arrogava a autoridade única. Ele dizia sem hesitação, apesar de ser um carpinteiro e de não ter recebido a educação escolar, aspas, ouviste que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, fecha aspas, Mateus 5, 21 e 22. Ele ficou repetindo isso. Ele dizia que era preciso que crescem nele e que o seguissem. Ele não hesitou em dirigir-se a um homem, Mateus, que estava sentado na alfândega, e em dizer-lhe, aspas, segue-me, fecha aspas, esperando que ele deixasse tudo e o seguisse, o que Mateus fez. A mesma coisa fez com os filhos de Zebedeu, e os pescadores deixaram tudo e o seguiram. Ele se arrogava a autoridade única, exigia lealdade absoluta, porém, acima de tudo, ele afirmava que mantinha uma relação única, singular, com Deus. Ele não hesitou em dizer, aspas, eu e o Pai somos um, fecha aspas, João 10, verso 30. Não hesitou em dizer que ele era a luz do mundo, João 8, verso 12. Não hesitou em dizer que tinha vindo para dar a sua vida em resgate de muitos, Marcos 10, 45. Ele é o Salvador do mundo, João 4, 42. Essas foram suas espantosas reivindicações, e aquela gente as conhecia muito bem. Quando lemos os evangelhos, vemos que, a princípio, ele impressionava muitas as pessoas, mas aos poucos elas, especialmente os seus líderes, foram se voltando contra ele. Portanto, somos confrontados por uma aparente contradição. Eis aí um homem com tão extraordinário conhecimento e que, todavia, nunca tinha estudado. Ei-lo como tão espantoso poder. Eis aí alguém que fez estas exaltadas e excepcionais reivindicações. Contudo, sua vida acabou numa cruz. Este, que até pôde ressuscitar mortos, foi preso em aparente fraqueza e acusado como criminoso. Parecia quase incapaz de defender-se. E então veio o grande clímax. Pilatos, o governador romano, era um homem esperto e pôde ver que não havia como processar Jesus e quis libertá-lo. A mulher de Pilatos tivera um sonho extraordinário e enviou um recado a seu marido falando do seu sonho e advertindo de que não fizesse nada com Jesus porque ele era inocente. Mateus 27, 19. Pilatos concordou com ela. Era o que ele mesmo achava. Seu entendimento levara à conclusão de que os judeus não tinham nenhuma acusação válida contra Jesus, porém, eram motivados por despeito e inveja pessoal. Por isso Pilatos desejava deixá-lo ir-se, como Pedro lembrou aos que o ouviam no templo. De fato, ele estava determinado a soltá-lo. Mas os judeus não queriam nada disso, nem quando Pilatos ofereceu-se para soltar um prisioneiro, segundo o costume. Pilatos deu-lhes a oportunidade de escolher, mas eles preferiram que um homicida, Barrabás, fosse solto, e disseram que este Jesus devia sofrer a morte, devia ser crucificado. E assim ele foi levado. E o vemos, na maior fraqueza, cambalear e cair sob o peso da cruz, quando ele a levava pelas ruas de Jerusalém, rumo ao Gólgota. Vemos depois os soldados o cravarem na cruz, e a coisa extraordinária é que parecia que ele estava completamente desamparado. Os que estavam perto da cruz lançaram-lhe isso no rosto. Disseram, aspas, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus, fecha aspas, Lucas 23, verso 35. Você diz que é o Filho de Deus, se é, prove, desça daí, salve-se. Até um dos dois homens que estavam sendo crucificados com ele, lançou-lhe em rosto a sua fraqueza e disse, aspas, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, fecha aspas, Lucas 23, 39. Mas ele não fez e morreu antes dos outros dois. Os soldados que vieram examinar as execuções espantaram-se ao ver que ele já estava morto. Seus amigos fizeram descer o corpo e o puseram num túmulo. Rolaram a pedra até a entrada, selaram o túmulo e foi dada a ordem a soldados que montassem guarda ali. E a multidão e as autoridades chegaram à conclusão de que esse era o fim da história, que as reivindicações dele eram absurdas e que ele era um impostor. Cada qual tinha diferentes razões para os seus atos. Os fariseus viam nele alguém que punha em perigo os empregos deles. Os saduceus, políticos, ladinos, viam que havia o perigo de que ele irritasse as autoridades romanas. Ele era uma ameaça política e diziam que era melhor se livrarem dele e salvar a nação.
foi como o sumo sacerdote o figurou. Mas todos eram unânimes nisto. Ele era tão somente um homem, e agora, tendo se livrado dele, não tinham mais por que preocupar-se com ele. Ele tinha feito estas grandes reivindicações, e os tolos que o seguiram, ignorantes, meros trabalhadores, artesãos, tinham acreditado nele. Todavia, naturalmente, é isso que se espera de tal gente. Contudo, ficou provado que tudo isso estava errado. Ele tinha morrido em fraqueza, e assim, que poderia ser senão um homem? Ele foi um fracasso, e este foi o fim da história. Pedro estava pregando às pessoas que tinham acreditado nesse veredito sobre Jesus. E antes de ir mais adiante, devo perguntar: o que é que você faz a respeito disso tudo? O que é que você faz de Jesus de Nazaré? O que é que você fez desta figura que aparece nos 4 evangelhos? Qual é a sua reação a ele? Você considerou a sua mensagem a você? Você considerou o que tudo isso significa? Ele não passa de homem para você? Talvez você não seja como estes judeus antigos. Talvez você diga, aspas, eu considero como o maior homem que já viveu, o indivíduo mais moral, o maior mestre que o mundo já conheceu, fecha aspas. Na verdade, talvez vá mais longe. Talvez diga que se tão somente o mundo em geral, especialmente os líderes das nações, pusessem em prática o seu ensino, o Sermão do Monte em particular, ficaríamos livres das guerras e não haveria mais bombas. Se apenas puséssemos o seu ensino em ação no sentido político, faríamos do mundo um lugar melhor para se viver. É isso que você pensa, apenas um homem, um mestre, um agitador político, um grande vidente, uma pessoa dotada de entendimento incomum. Mas somente homem? Hoje em dia alguns vão mais longe e dizem que naturalmente ele foi um fracasso, morreu de coração partido, desalentado, e quando disse, aspas, está consumado, fecha aspas, o que realmente quis dizer foi, aspas, está tudo acabado, fracassei, eles não querem ouvir-me, fecha aspas. Mas essas pessoas acrescentaram, aspas, está certo, o mundo nunca entendeu seus grandes homens. A verdade para sempre na forca, o erro para sempre no trono, fecha aspas. Ele foi um grande homem, mas o mundo não estava preparado para ele. Não o entendeu. Daí, embora ele tenha morrido frustrado de coração partido, sua memória e seu ensino continuam e ainda têm influência sobre a humanidade. Além disso, o que nos compete fazer é providenciar para que tenham maior influência, fecha aspas. É essa a sua atitude? Aqui está a questão das questões. Isso é tudo? Como você o entende? Como especialmente você entende a sua morte? Foi isso que Pedro expôs à multidão no templo. Note também o modo como Pedro transmitiu a sua mensagem. Tudo que vou fazer é usar as declarações titulares de Pedro, não minhas. A pregação é uma grande coisa se você deixar que outros preguem por você. Não entendo o tipo de pregador que fica na maior dificuldade todo sábado à procura de um texto para o domingo e tentando produzir um sermão. Está tudo aqui. Não sou eu pregando, é Pedro. Estou simplesmente pondo as palavras de Pedro diante de vocês. Aspas, agora, fecha aspas. Disse com efeito Pedro, aspas, como é que vocês abordam esta questão? Vocês gritaram, aspas, fora com ele. Crucifica-o, fecha aspas. Por que fizeram isso? Bem, fecha aspas, disse Pedro, aspas, vocês fizeram isso porque a sua abordagem era errada, fecha aspas. E Pedro diz exatamente a mesma coisa ao homem e à mulher modernos. A maneira de ver Cristo é considerá-lo e tomá-lo em seu cenário, nas circunstâncias subjacentes a ele. Em outras palavras, como já vimos, deve-se começar pela profecia. Observem como Pedro continuou dizendo isso, aspas, Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer, fecha aspas, versículo 18. Ouçam-no de novo, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E todos os profetas, desde Samuel, todos quanto depois falaram, também anunciaram estes dias. Atos 3, versos 21,
22 e 24. Isso é pregação, aspas, olhem aqui, fecha aspas, disse efetivamente Pedro, aspas, vocês estão olhando para isto, estão olhando para nós. Vocês dizem, aspas, que é isto? Fecha aspas. Mas o modo de entender isso tudo é voltar aos profetas, fecha aspas. Para mim temos aqui a penetração mais profunda de toda esta questão. Os homens e as mulheres modernos parte de uma descrição de Jesus que eles extraem de livros e não da Bíblia. Mas se vocês quiserem entender Jesus de Nazaré, terão que conhecer a Bíblia toda ela. Terão que ouvir o que este livro tem para dizer sobre ele. Ouçam novamente a linguagem de Pedro. Aspas, Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado. Fecha aspas, versículo 18. Noutras palavras, quando vocês leem as profecias do Velho Testamento, estão lendo o que Deus disse. É Deus que o mostra. Estes profetas não eram meros homens comuns, eram homens aos quais foi dada uma mensagem por Deus. Ele falava por meio deles. Na verdade, no versículo 21, Pedro retrocede ainda mais e diz, aspas, Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, fecha aspas. E então menciona Moisés, que foi um dos primeiros profetas. Moisés viveu 1400 anos antes do nascimento de Cristo. Ele era o homem que estes judeus reverenciavam, seu líder nacional, seu grande legislador e mestre. Moisés, disse-lhes Pedro, falou destes dias. Depois ele disse, Samuel, o grande profeta de vocês, fez exatamente a mesma coisa. Todos estes homens falaram destes dias, e não eram eles que estavam falando, era Deus que estava falando por intermédio deles. O nosso Senhor fez justamente a mesma coisa que Pedro estava fazendo nesta ocasião. Pedro agora estava cheio do Espírito Santo e, ao pregar a esta multidão, estava repetindo o que Cristo lhe tinha dito a ele e aos demais no cenário de Jerusalém. Todos os discípulos tinham ficado prostrados quando Cristo morreu. Não entenderam e achavam que era o fim. O nosso Senhor se juntara a dois deles no caminho de Emaús e lhes dissera, aspas, honestos, e tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas? Fecha aspas, Lucas 24, versos 25 e 26. E nos é dito que ele lhes explicou pelas Escrituras as coisas concernentes a ele. Então, mais tarde, naquela noite, quando nosso Senhor apareceu no cenáculo, disse, aspas, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Fecha aspas, versículo 44. Aspas, que há com vocês? Fecha aspas, perguntou ele com efeito. Aspas, vocês estão olhando para mim, não conseguem ver quem eu sou? Leiam seus profetas, vejam que eu sou o cumprimento das suas palavras. Fecha aspas. Isso é palavra de Deus. Por que vocês dão tanta atenção aos livros modernos? Quem são os escritores? Que é que eles sabem? Eles não sabem mais que vocês. Mas aqui é Deus falando séculos antes de se dar os eventos pela boca dos seus santos profetas. E nos profetas vemos um relato sobre esta pessoa. Devido os homens e as mulheres, por darem ouvidos ao diabo, terem se posto sob o seu domínio, nunca poderiam agora fazer-se livres. Mas Deus, desde muito tempo antes, havia prometido enviar um libertador, um Messias. Ele o descreveu, disse-lhes até que o Messias nasceria de uma virgem em Belém. Deu-lhes toda a espécie de detalhes, incluindo o fato de que ele entraria em Jerusalém cavalgando jumentinho, seria levado como cordeiro ao matadouro e depois ressuscitaria. Em seus santos profetas, Deus fez uma descrição desta pessoa, uma descrição da sua palavra, aspas, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Fecha aspas, Isaías 42, verso 3. Vocês não se sentem tocados muitas vezes quando leem os 4 evangelhos pela multiplicidade de citações do Velho Testamento e pelo constante refrão, aspas, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelos profetas? Fecha aspas. Conforme Mateus 1:22, 2:15, 17, 23, etc. Tudo isso é verdade que tinha sido profetizado sobre ele. Está tudo ali. Ele, sua vida, seu ensino e, acima de tudo, como Pedro lhes lembrou, sua morte. Aspas. Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Fecha aspas. Atos 3, verso 18.
É dessa maneira que vocês devem abordar a questão de Jesus. Volte a Gênesis e leiam tudo. Fiquem de olho nele e o verão em toda parte. Verão esta pessoa cumprindo tudo. É assim que se começa. Foi assim que Pedro começou. Então Pedro chegou ao fato da ressurreição, e esta é uma parte vital da pregação. Por que foi que este homem coxo se apegou a Pedro e João? Porque os abraçou? Por que pôde fazer isso? Porque não continuou sentado no pavimento? Vocês estão olhando para nós, disse Pedro, mas não nos poderão entender, a não ser em termos de Jesus. Aspas, mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Fecha aspas, versículo 15. Existiria uma igreja cristã se não fosse o fato da ressurreição? E lembre-se de que, aspas, ressurreição, fecha aspas, significa que ele ressurgiu literalmente no corpo. Não que a sua influência continuou, nem que ele agora está na esfera espiritual e você pode fazer contato com ele, como faz com os espíritos dos que partiram por meio de algum médium espírita, que é o que muitos hoje pregam como ressurreição. Mas não é disso que o Novo Testamento fala. Pedro disse, aspas, nós somos testemunhas, fecha aspas. E eles foram testemunhas neste sentido. Ele tinha dito aos seus discípulos no cenáculo que não era um fantasma, não era um espírito. Eles ficaram amedrontados porque ele tinha aparecido de repente no meio deles, apesar das portas estarem trancadas. Eles pensaram, isso é um fantasma, uma aparição. No entanto, ele disse, aspas, um espírito não tem carne nem ossos, como vezes que eu tenho, fecha aspas, Lucas 24, 39. E lhes perguntou, aspas, vocês têm aqui alguma coisa que comer? Fecha aspas. Aspas, sim, fecha aspas, disseram eles, aspas, temos um pedaço de peixe assado e um favo de mel, fecha aspas. Aspas, vamos comê-lo, fecha aspas, replicou ele, e sentou-se e comeu na presença deles. Pedro disse em seu sermão, aspas, nós somos testemunha destas coisas, fecha aspas, e eu e vocês não estaríamos considerando estas coisas agora, se isso não tivesse acontecido literalmente. Nunca haveria uma igreja não fosse isso. Aqueles homens se espalharam quando ele morreu. Que foi que lhes deu nova vida? Que foi que lhes deu esta mensagem? Foi ele. Ele ressuscitou, aspas, nós somos testemunha destas coisas, fecha aspas. É assim que se pode entender Jesus Cristo. Você não toma apenas o sermão do monte e o seu ensino e diz, aspas, é disso que os homens precisam saber nos lugares conturbados do mundo, fecha aspas. Ou, aspas, é isso que eu preciso entender em nosso governo, fecha aspas. Não, não. Você olha para esta bendita pessoa e não olha somente para a profecia e para a ressurreição, mas olha também para o Pentecoste. Ali estavam Pedro e João operando este milagre. O que os capacitou a fazê-lo? Não foi seu poder, nem sua santidade, disse Pedro. Que foi então? Bem, o poder veio de Deus, aspas, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer. A fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Fecha aspas, versículo 16. Não há nada em nós, disse Pedro, somos como vocês. Eu fui um poltrão, um covarde, neguei-o para salvar minha pele. Que foi que me aconteceu? Fui batizado com o Espírito Santo. Ele enviou o Espírito como disse que faria, o poder de Pentecoste. O Cristo ressurreto veio revestindo seus servos de autoridade, poder e vigor. E disse Pedro, ele ainda exerce esse poder. Não fiquem olhando para o milagre, olhem para aquele que o operou. Não tentem entender esta maravilha. Vocês não conseguem enxergar que só há um que pode produzi-la? Ele nos fez o que somos. Ele fez a este o que ele é. Foi o Cristo ressurreto que enviou seu Espírito. Este é o resultado. Como vocês explicam a persistência da igreja cristã? Os homens e as mulheres a teriam arruinado há muito tempo. Observe as heresias que entram em cena. Observem como as pessoas colocam a organização no lugar de Cristo vivo. Veja como a igreja se tornou uma instituição morta e cheia de pompa, possuindo prata e ouro, mas sem nenhuma autoridade espiritual. Veja como ela se tornou política. Os seres humanos a teriam destruído desde muito tempo atrás. Há só uma razão pela qual ela ainda persiste, este Cristo vivo. E através dos séculos,
Ele se tem apoderado de homens e de mulheres, coxos, desesperados, incapazes, desamparados, em pecado, iniquidade e vergonha, e os tem levantado, e tem enviado avivamento, autoridade e poder, e assim a igreja prossegue. Que é que tudo isso significa? Pedro agora deu a resposta, aspas, aí estão os fatos, fecha aspas, disse ele com efeito, aspas, porque vocês não os encaram, fecha aspas, deixem que lhes diga o que vocês fizeram, disse Pedro, aspas, vós negaste o santo e o justo e matastes o príncipe, o autor da vida, fecha aspas. Há só uma explicação destas coisas, ele não é somente homem, como Pedro disse no início do seu sermão, aspas, o Deus de Abraão e de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho, ou seja, a seu servo, Jesus, fecha aspas. Sim, ele é homem, mas não é somente homem, ele é o Filho de Deus. Lembre-se que Pedro, pregando no dia de Pentecostes, tinha exposto este ponto. Ele tinha citado as palavras de Davi no Salmo 16, aspas, não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, fecha aspas, Atos 2, 27. Pedro tinha dito, varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Atos 2, 29 a 31. Quem é Jesus de Nazaré? Ele é, aspas, o santo e o justo, fecha aspas. Antes do seu nascimento, antes mesmo da sua concepção, o anjo Gabriel tinha dito à sua mãe, Maria, aspas, o santo que de ti há de nascer, fecha aspas, Lucas 1, verso 35. Ele não nasceu de geração natural, ele não teve pai humano, aspas, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, fecha aspas. Essa é a única explicação da cura do coxo, e a ressurreição prova isso. Aqui está o único que ressuscitou dos mortos. Havia homens santos antes, mas todos eles eram imperfeitos. Não eram, aspas, o santo, fecha aspas. Porém aqui está ele, o Filho de Deus. Ele é o Filho eterno de Deus. Ele é o santo. Ele é santo com Deus o Pai e é justo. Vocês preferiram um assassino, disse Pedro. Preferir alguém que é completamente injusto. Mas Jesus é justo. Ele é sem pecado. Aspas, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Fecha aspas. Hebreus 4, verso 15. Ele não tinha mácula alguma, nenhuma imperfeição. Não havia nele nada errado, quer na mente, quer no pensamento, quer na ação. E, acima de tudo, disse Pedro, ele é, aspas, o príncipe da vida, fecha aspas. Isso significa o autor da vida, e é isso que o Novo Testamento todo reivindica quanto a ele. Diz o apóstolo João, aspas, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Fecha aspas, João 1, versos 1 a 4. Ele é o autor da vida. Ele é aquele por meio de quem Deus criou todo o cosmos e o sustenta pela palavra do seu poder. Hebreus 1, verso 3. É isso que ele é. A ressurreição o comprova. Paulo expõe este ponto aos cristãos da cidade de Roma. Aspas, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Fecha aspas, Romanos 1, versos 3 e 4. Quem é este? Sim, homem, mestre, operador de milagres, mas não somente isso. Ele foi morto, ele foi sepultado, mas rompeu as amarras da morte. Aspas, não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fecha aspas. Era impossível que a morte o retivesse, e ele ressuscitou, comprovando que é o Filho eterno de Deus, Deus e homem, o homem Cristo Jesus, Jesus, o Filho de Deus. Aspas, bem, fecha aspas. Talvez você diga, aspas, isso me parece bastante plausível, mas você me deixa com um problema. Por que ele morreu se é o Filho de Deus? Se ele é o Filho de Deus, por que não fugiu para o céu? Ele poderia ter feito isso
conforme o que você diz? Ele podia operar milagres? Ele pôde ressuscitar mortos? Por que morreu, então? Por que sofreu? Fecha aspas. Você está fazendo uma boa pergunta. É a pergunta mais importante que se pode fazer. Há só uma resposta, e a temos de Pedro aqui, aspas. Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer, fecha aspas. Isto é, que se poderia traduzir, aspas, que o seu Cristo teria que padecer, fecha aspas, versículo 18. Aqui está de novo a mensagem do conteúdo geral da Bíblia. Aqui está a explicação do Velho Testamento. Todos os profetas, disse Pedro, de Moisés em diante, na verdade desde a fundação do mundo, falaram e escreveram acerca destes dias. Que disseram todos os profetas? Disseram, aspas, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, fecha aspas, ou, aspas, mais excelente sacrifício, fecha aspas, Hebreus 11, verso 4. Por quê? Porque foi uma oferta de sangue, não meramente de produtos agrícolas. Eles nos disseram que mandou Moisés construir um tabernáculo e introduzir um grande cerimonial. Entre outras coisas, os sacerdotes tinham que tomar um animal e pôr suas mãos sobre sua cabeça, transferindo metaforicamente os seus pecados para eles. Depois tinham que matá-lo, tirar-lhe o sangue e oferecê-lo a Deus no altar. Um cordeiro sempre devia ser morto de manhã e ao entardecer sem interrupção. Todos os sacrifícios descritos no Velho Testamento eram tipos e sombras de Cristo. Ele foi o cordeiro providenciado por Deus como oferta pelo pecado. Deus tinha ensinado o seu povo e o tinha preparado para a vinda do seu filho, instruindo-o por meio de tipos e sombras, de analogias e ilustrações, todos os quais apontavam para aquele que havia de vir, o Cordeiro de Deus. Finalmente, ele apareceu e João Batista, o precursor, disse ao povo, aspas, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fecha aspas, João 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que realmente tira o pecado do mundo. O sangue de touros e de bodes e as cinzas de uma novilha, utilizados no Antigo Testamento, o serviço do templo, nunca poderiam purificar do pecado a alma e a consciência, mas Deus pode, e somente Ele. Cristo ofereceu seu próprio sangue. Os profetas tinham profetizado isso, e Ele o tinha feito. Tudo que Deus tinha dito por boca dos seus profetas, que o Messias iria padecer, fora cumprido por Jesus Cristo. Por que teve que acontecer isso? Pedro disse aos seus ouvintes em Jerusalém, aspas, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, fecha aspas, versículo 19. Foi por isso que o nosso Senhor morreu na cruz. O grande problema com o qual nos defrontamos é como os nossos pecados podem ser apagados. Todos nós somos como somos por causa dos nossos pecados. Eles se erguem entre nós e Deus, e o grande problema com que cada um de nós se defronta é, aspas, como se justificaria o homem para com Deus? Fecha aspas. Jó 9, verso 2. Que posso fazer com o meu pecado? Você enfrentou esse problema? Você pensava que o problema era se, com o seu grande intelecto, poderia aceitar milagres. Mas o seu problema é a sua pecaminosidade, a impureza da sua mente e do seu coração, os maus atos que você tem praticado, a sua errônea relação com Deus, a sua blasfêmia contra Ele, a sua arrogância em questioná-lo e inquiri-lo. Esse é o seu problema, o seu fracasso moral, a sua cegueira, as suas trevas. Você tem cometido pecado contra Ele, você tem tomado seu nome em vão. Você tem transgredido os seus mandamentos, os seus pecados pesam muito sobre você. E se você morrer como está, irá para a perdição. Portanto, como você pode livrar-se dos seus pecados? Como pode apagá-los? Não pode. Isso só pode ser realizado de um modo, justamente o que aconteceu na cruz do Calvário. No Calvário, Deus lançou a sua iniquidade sobre seu Filho. Deus tomou os seus pecados e os puniu nele. O sangue do Filho de Deus foi derramado para que os seus pecados fossem apagados. Essa é a única resposta e a única explicação da morte de Cristo. Os discípulos de Nosso Senhor o advertiram sobre ele ir a Jerusalém e fizeram o máximo que puderam para dissuadi-lo. Mas, como já vimos, ele, aspas, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, fecha aspas, Lucas 9, verso 51. Ele disse, tenho que ir. Eu vim ao mundo para fazer isto, custe o que custar. Esta é a hora para a qual eu vim, aspas. Como Moisés levantou a serpente no deserto,
Assim importa que o Filho do Homem seja levantado, fecha aspas, numa cruz, aspas, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, fecha aspas, João 3, versos 14 e 15. Foi isso que Pedro pregou. É isso que eu prego. Pedro estava dizendo, não se interessem pelo milagre, não se interessem por nós. A questão quanto a vocês é, vocês se dão conta de que mataram o príncipe da vida, o Filho de Deus, o Salvador do mundo? Vocês se dão conta de que negaram e rejeitaram o único que os pode salvar? Arrependam-se, mudem suas mentes, creiam nele e no momento em que o fizerem, os seus pecados serão apagados. Deus os justificará e os considerará como se vocês nunca tivessem cometido nenhum pecado. E também, vocês estão pensando nos problemas errados, em questões erradas. O problema é vocês. Vocês terão que morrer, vocês não sabem quando, e terão que comparecer diante de Deus no juízo. Então, o Cristo que esteve neste mundo os confrontará. Que é que vocês creem acerca dele? Que é que vocês fizeram dele? A que conclusão chegaram com relação a ele? Em última análise, há só dois conceitos sobre o Senhor Jesus Cristo. Ou você toma o conceito que o mundo tem dele, ou toma o conceito de Deus. Examine o contraste. O conceito do mundo é que ele é somente Jesus, um homem como Barrabás. O conceito de Deus tem dele é que ele é seu amado filho, seu filho unigênito. O mundo grita, aspas, ele é somente homem, fecha aspas. Deus fala do céu, no batismo e no monte da transfiguração. E de novo, pouco antes do fim, que ele é seu filho amado, em quem ele se compraz. Marcos 1, verso 11, 9, verso 7 e João 12, 28. Eis outro contraste. Pedro diz, aspas, a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo e pedistes que se vos desse um homem homicida. Fecha aspas, versículos 13 e 14. O mundo nega-o como o Filho de Deus, nega-o como o Cordeiro de Deus, nega-o como o Salvador que derramou seu sangue para que o mundo fosse perdoado. Mas que fez Deus? Aspas, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus. Fecha aspas, versículo 13. O mundo nega-o e o rejeita. Deus o glorificou. Glorificou em sua vida, falou desde o céu, autenticando-o, deu-lhe poder para operar milagres, para ensinar. Glorificou em sua morte. Disse ele, eis aqui aquele que é suficientemente grande, suficientemente grandioso e suficientemente santo para levar sobre si a punição do pecado. Ele é o meu cordeiro. Mas, acima de tudo, Deus glorificou seu Filho na gloriosa ressurreição. Você o tem negado ou o tem glorificado? Mas ouçam outro contraste, aspas, vós matastes o príncipe da vida, fecha aspas. O mundo sempre o está matando-o metaforicamente, aspas, fora com ele, fecha aspas, diz o mundo. Mas disse Pedro, aspas, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, fecha aspas, versículo 15. Você está matando o Filho de Deus ou está contemplando na glória e na exaltação, dobrando seus joelhos perante ele e dizendo-lhe, como o apóstolo Paulo, aspas, Senhor, que queres que eu faça? Fecha aspas. Atos 9, verso 6. Finalmente, há uma coisa extraordinária neste sermão de Pedro. Até aqui eu mostrei a vocês o completo contraste entre o modo como os homens trataram o Filho de Deus e o modo como o próprio Deus o trata. Mas há uma coisa que tanto o homem como Deus tem feito com o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eila, aspas, o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Fecha aspas. Eles o entregaram à morte, e Deus fez exatamente a mesma coisa. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,32, aspas, aquele que nem a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Fecha aspas. A palavra é exatamente a mesma. Os homens o entregaram à morte, porém a mensagem do Evangelho é que Deus o entregou à morte por todos nós. E assim você é confrontado por este Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, e sempre o será. Ele o confrontará em seu leito de morte, mas, muito mais importante, ele o confrontará além da morte no juízo. Ele veio para dar sua vida em resgate por você. Deus o entregou por você.
Seja o que for que você tenha sido, seja o que for que você tenha pensado dele até este momento. Você vê agora que fez tudo isso na ignorância? Arrependa-se, pois, e creia no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo.